Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, o que a gente vai falar hoje? Hoje nós vamos falar sobre rituais secretos que você já participou e nem percebeu. Caraca. Galera, é o seguinte, um dos rituais mais antigos da humanidade é o ritual de iniciação. Isso. Seja para tornar meninos homens, seja para tornar neófitos em magos, não é isso, Léo? Seja para tornar meninas mulheres. Ah, sim, exatamente. Exatamente. Então, da onde vem essa ideia de iniciação, né? Além de iniciar algo, a iniciação ela vem de um conceito de você entrar em uma egrégora. Não que você não possa entrar numa egrégora sem um ritual de iniciação, mas ele justamente serve para ritualizar e marcar a entrada em uma egrégora. Uma egrégora é o seguinte, uma forma pensamento onde mais de uma pessoa está envolvida. Então, se a gente tem uma mente capaz de criar coisas, cria um elefante vermelho, você vai criar um elefante vermelho, certo? Isso está em algum lugar, que isso não está só dentro do seu cérebro, mas isso expande para outros lugares. Então você criou algo. Quando mais de uma pessoa cria esse algo, podemos falar que é uma forma pensamento... Coletiva. Uma forma pensamento coletiva, exatamente, ou seja, uma egrégora. Isso. Tem um cara chamado Jesus, que ele deu uma definição de egrégora fantástica. Ele falou, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ele estava ensinando já o conceito de egrégora aos proto-cristãos. A iniciação, ela também pode servir para preparar psicologicamente alguém que está numa fase para uma outra fase que vai enfrentar problemas. O herói que está ali sem saber muito bem o que fazer vai para uma outra parte, ele tem que passar por uma iniciação para falar, eu consigo? Sim, eu posso. Exatamente. A gente vai ter iniciações que são comuns ao dia a dia, que acontecem diariamente, que às vezes a gente não percebe, e tem algumas iniciações que a gente já passou e nem se deu conta. Quer um exemplo? Quando você foi batizado. O que acontece ali? Você está entrando na egrégora católica, ou na egrégora ortodoxa, ou na egrégora da qual você entrou e foi batizado. Mas o batismo o que é? É a entrega do infante para aquela egrégora. Baile de debutante. A menina tá fazendo 15 anos e vai contratar uma galera toda ali para fazer uma coisa incrível porque ela tá fazendo 15 anos. A partir de agora ela é apresentada para a sociedade a conhece e daí pode começar as combinações de casamento. É isso aí. Não é? No meio do judaísmo você tem os bar mitzvahs, por exemplo, dos meninos e tem os das meninas também, cada um com a sua respectiva idade. Todos esses são rituais de iniciação. Mas tem um ritual de iniciação que todos passam, que é o próprio nascimento. Você sai de um útero escuro, de uma caverna, vê a luz, sai e é o seu primeiro ritual de... Eu vou colocar mais um elemento nisso aí. Você tá tranquilão, não precisa fazer nada, tá numa rede... Comidinha de graça, open bar, de leite ali dentro. De repente começam a te expulsar dali e você se depara com um mundo cheio de problemas na qual você tem que resolver esses problemas. Mas não, pior, você sai desse escurinho quentinho e ligam a luz do sol na sua cara. Então esse já é o primeiro choque que você tem. E a temperatura também cai. Também, a temperatura cai, ligam o sol na sua cara e aí você chora, óbvio, que é o que a gente faz até hoje quando alguém joga um sol na nossa cara. Isso. Um outro ritual de iniciação que acontece todos os anos em todos nós. O aniversário. Estamos nos tornando, agora vou fazer 18 anos, vou pegar a carta, ó que maneiro. Mas tem muito mais do que eu pegar a carta envolvido nesses 18 anos. E isso é psicologicamente muito importante. Os indígenas, quantas tribos de vários lugares do mundo que não tem? O curumim vai lá, fica no meio do mato, mal ele sabe que os índios mais velhos, né, os caçadores, estão ali protegendo ele de grandes males, mas ele não sabe e ele vai ter que voltar para casa com, sei lá, um porco, uma comida, ou passar a noite, ou qualquer coisa nesse sentido. É o ritual de iniciação dele. Como tinha em Esparta, né? Que os meninos de 7 a 9 anos passavam por um ritual que eles iam lá e tinham que matar um lobo, né? Em todos esses casos, voltar para casa pressupõe que agora eu sou um novo eu. Isso, aí ele se tornava um homem, era o debut, também era apresentado à sociedade. Então a gente tem diversos rituais de iniciação já no nosso dia a dia. Mas agora acho que é hora da gente falar do que é a iniciação nas ordens esotéricas. É isso. A iniciação nas ordens esotéricas parte-se do mesmo princípio, de que você está morrendo de uma vida anterior para renascer numa vida posterior. Então todos esses rituais de iniciação vão ter aspectos que vão lembrar a morte. Então, por exemplo, jejum,
Por que jejum lembra a morte? Porque é a privação de comida, você está doente, não consegue comer, ou vai morrer por causa de inanição. Então o jejum, para que limpe o seu corpo das impurezas, para que você fique limpo o processo de iniciação. Ou mesmo pequenas provações durante o ritual. Exatamente. Você ser julgado, você pode ou não pode ir, ou você enfrentar a sua sombra ali naquele momento, tudo isso faz parte da construção. Da morte. Normalmente esses rituais, os rituais de ordem esotérica, eles são rituais que a gente vai chamar de psicodramas. Eles são construções feitas exatamente para que você vivencie esse conceito de morte dessas coisas passadas e de renascimento para uma nova vida. Então, provavelmente em algum momento você vai passar por algum aspecto de sono ou de morte, em que você apaga, ou que você é vendado, ou que você não enxerga, isso já dentro do ritual, e que você depois vai ser desvendado, vai nascer de novo, vai ver essa luz de novo, só que agora sobre outra ótica. Então existem uma dezena de rituais de iniciação em ordens, centenas, mas normalmente o primeiro ritual dessas ordens é um ritual em que você passa por uma simulação de uma morte e renascimento. Tem o livro dos Dan Brown, que é o Símbolo Perdido, que ele trata exatamente desse assunto. Ele fala de um cara que está querendo expor a maçonaria e quer revelar o grande segredo da maçonaria. E o que é? É o ritual de iniciação, que tem, enfim, alguns símbolos de morte e de renascimento, de ser tirado de um caixão, que para uma pessoa que não está acostumada com esse tipo de linguagem simbólica, vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, eles põem as pessoas num caixão e tiram a pessoa do caixão, que horror. E na verdade não tem nada de macabro, na verdade é só uma representação de morte e de renascimento. Se fosse macabro, não entraríamos na Igreja Católica, local este em que comemos a carne de Cristo, bebemos o sangue de Cristo, aquele que entrou numa cova, né, fechada por uma pedra e renasceu à luz novamente. Ele passou também simbolicamente por um processo de iniciação. Iniciação essa à vida eterna. Aos 33 anos. Aos 33 anos. É bom falar. Bom lembrar que, né, alguns graus filosóficos da maçonaria chegou ao grau 33. É isso. Não é coincidência. Muito bom, dá para fazer, não participo de nenhuma ordem, mas quero passar pela experiência de me tornar um novo eu a partir do momento em que eu estou estudando novas coisas, estou num novo processo aqui meu. Acho que agora está na hora. Eu tenho como fazer um ritual desse em casa? Tem. E na verdade o que a gente sugere? É estudar a Jornada do Herói. O que a gente sugere? A gente sugere estudar a Jornada do Herói. Sugere, realmente. Porque a Jornada do Herói é um processo iniciático. É. E se você conseguir sacar que a jornada do herói, ela pode ser aplicada no seu dia a dia, no seu microcosmos, você vai tirar grandes lições disso. Eu tenho um exemplo para dar. Dê um exemplo. Terminei a faculdade. Geralmente, passei na faculdade, vamos pra festa. Isso. Vamos comemorar, porque agora eu sou um cara que fez a faculdade X. Vamos supor o Caibalho. Estou estudando aqui capítulo 1, terminei. Pô, não poderia ser algo bem interessante se você realmente estudou o primeiro capítulo e antes de ir pro capítulo 2 fazer uma comemoração sua? De repente pode ser algo para você pontuar a cada momento, para você, quando chegar no último capítulo, falar, caralho, li esse livro. Li esse livro e me transformei junto com ele. E é por isso que os rituais de iniciação dentro das ordens são muito importantes, porque eles marcam esse processo de rompimento dessa vida profana, entre aspas, com agora a nova vida que é a vida sagrada. Isso. É uma forma disso marcar. Quando a gente chama de psicodrama, principalmente porque ele tem a capacidade de marcar o nosso corpo emocional. E tudo aquilo que marca a gente com as nossas emoções tende a ficar mais gravado na nossa memória. Imagina vem um mestre para você falar assim, olha, a partir de agora você não é mais um neófito, agora você é um iniciado. Isso... Aí você chega em casa e fala, amor, agora eu sou iniciado, acabou. É, exato, não é isso. Você, de alguma maneira, em algum lugar, tem registrado que agora você não pode cometer os mesmos erros, ou não deveria cometer os mesmos erros que há pouco você cometia. Você já sabe muito mais coisa a respeito de você mesmo e sobre a vida, a ponto de evitar aqueles mesmos erros. Exatamente. E é por isso que o casulo é o ritual de iniciação da lagarta que vira borboleta. É isso. É isso. E é um dos maiores símbolos de metamorfose que a gente tem, é a borboleta, e inclusive é usado em muitos rituais de iniciação. Em algumas línguas,
borboleta e alma é a mesma palavra. Mesma palavra, exatamente. É isso. Fica aqui o meu amor a todos vocês. Muito obrigado e valeu.